sonhava... É legal, né? Porque quando eu comecei, eu falei, poxa, eu acho que a gente tem que sonhar. Você vai fazer qualquer coisa que você vai fazer, eu sonhava que eu tinha que ser o melhor, né? Eu queria dar o melhor para tentar ser o melhor, né? E na época a gente tinha o Ayrton Senna, né? Que, porra, você via aquele cara quebrando recorde atrás de recorde, né? Falava, poxa, se esse cara faz, né? Eu também posso fazer, né? Que é uma coisa que eu entendo hoje quando eu vou fazer uma palestra e depois que acaba a palestra eu começo a receber um monte de directs, né? Algumas pessoas choram, né? Eu falo, até brinquei um dia com o Marcelo, falei com ele, pô, Marcelo, as pessoas choram, né? Será que eu estou exagerando, né? E ele me falou para mim, você não caiu a ficha, né? Você é um cara que qualquer um se espelha, que pode ser igual a você, o melhor. Até eu falo para elas, quando eu recebo um direct, eu falo, olha, tomara que você seja bem melhor do que eu, né? Eu acho que as pessoas se veem ali, né? Porque eu consigo mostrar que é possível, né, Jussiel? Você tem que acreditar. Não é possível que você vai fazer um negócio e você não acredite que você... Olha aí a tua história, né? Uhum. Alguma vez você duvidou que você era capaz de fazer? Nunca, né? Porque se você duvidar daquilo que você é capaz de fazer, você não vai fazer. Você tem que acreditar realmente, né? Chegar ali e falar, olha, eu vou conseguir fazer. E é muito doido que parece que o universo conspira, né? Só entende quem faz, né? Eu acho que é muito louco, né? Você, Karen, que está junto com o Jussiel, vocês devem passar um filme na cabeça de vocês lá do começo, né? Muito. Você vê, hoje o negócio de vocês é super relevante, né? Poxa, olha o tanto que vocês cresceram, né? Então, assim, como é que as pessoas ainda... É aquilo que você falou, né? Tem aquele mindset, será que eu vou conseguir, né? Não pode pensar assim, né? Tem que falar, não, eu vou conseguir. E demora, não é fácil. Né? Outro conselho que eu dou, né? Que as pessoas tenham muita força de vontade e resiliência, porque as coisas não caem do céu, né? Você vai errar um monte, vai ser difícil, porque você não está sozinho no mundo, né? Tem um monte de concorrente, mas se você acreditar que você é capaz de fazer, aí esse é o que faz a coisa acontecer, né? É aquela história de você acreditar em você mesmo, né? Por mais simples que a gente seja, né? Eu nunca fui o melhor cara, o mais preparado, nada, mas até brinco, né? Que eu falo assim, eu não desisto nunca, né? E aí é difícil você concorrer com uma pessoa que não desiste nunca. Porque a grande maioria das pessoas, elas ficam pelo caminho, né? Não é nem que a pessoa não vai conseguir, que ela não... Às vezes a gente fala assim, poxa, o cara fulano não conseguiu, mas você vai ver a história dele, é porque ele desistiu no meio do caminho. Sim. No segundo, no terceiro empecilho, ele largou mão. Nossa, eu tinha todos os motivos do mundo para ter desistido, Jussiel, todos. Eu não conseguia entrar em lugar nenhum, eu quebrei, fiquei sem nenhum dinheiro, recém-casado, sem poder voltar para casa. É difícil isso. Só quem passa por isso sabe, né? Imagina a vergonha, a minha esposa vendeu o carro dela. Ela tinha ganhado do pai, né? Do pai, ela vendeu o carro dela, botamos lá dentro da empresa, gastei a grana do carro dela. Eu tinha vergonha de voltar para casa, porque eu falava, poxa, imagina, né? O meu sogro vai me olhar, vai falar, cara, aonde eu fui amarrar o burro da minha esposa, né? Olha só, né? Mas eu tinha certeza que aquilo lá ia virar uma hora, né? E aí chega uma hora que Deus, né, olha por você e fala, não, agora eu já castiguei bastante dele, né? Ele já aprendeu bastante, que foi bom até, né? Que é uma lição, né? Aquilo que eu falo, tudo que vem fácil vai embora fácil, né? Você não valoriza, né? Não tem aprendizado, né? Para mim foi um aprendizado gigantesco, né? E a história da F-Ortiz também tem uma série de pepinos, né? Grandes também, foi onde a gente foi superando, né? Foi passando e foi melhorando, né? Melhorando um pouquinho a cada dia é o grande lance, né? Que legal, que legal. Que história, né? Eu já tinha ouvido o Fernando em outras oportunidades, em outros podcasts. Eu também sou um grande consumidor de podcast, do seu podcast. Me identifiquei muito com a sua história. Que eu ia te perguntar. O seu pai, então assim, você seguiu o caminho do seu pai. Seu pai era representante. Isso. A minha grande pergunta é, ele era um negócio dele ou ele tinha um negócio? Porque hoje você tem um negócio, tem uma diferença, né? Quem trabalha com serviço, principalmente quem é autônomo, você tem dois caminhos. Ou você ser seu negócio, você ser muito bom, ter o teu valor, aumentar o teu valor hora, você construir uma autoridade e tá tudo certo, não tem nada de errado, é um caminho. Ou você fala assim, poxa, eu sou o meu negócio. Como eu paro de ser o meu negócio e crio um negócio de verdade? Que foi o que aconteceu contigo, você escalou o seu negócio. O seu pai era um negócio dele ou ele tinha um negócio? Ele tinha outros representantes que trabalhavam para ele? Como que era isso? Então, como eu te falei, né? O esquema dele era muito amador, né? Era ele e o outro era minha mãe, tadinha. Ela que pegava os recados, eu me lembro muito bem disso, né? Quando alguém queria contactar com ele, tinha que deixar um recado na minha casa
E aí ele entrava em contato. Então, assim, não tinha profissionalismo, entendeu, Jussiel? Era aquele negócio, aquele business ainda antiquado, né? Tradicional, que é um problema muito grave da nossa classe, né, de representante comercial, que ainda tem muita gente que atua desse jeito. Eu rezo muito para que todos caiam a ficha de todos, né, para ver que, poxa, tem que empreender. Hoje ainda a barreira que essas pessoas têm de acreditar justamente naquilo que você falou, né? Poxa, mas eu vou colocar um cara lá, ele vai me dar um bypass, né? Vai me pegar o meu negócio. A grande maioria dos meus colegas representantes ainda continuam com esse pensamento. Olha isso. De que se colocar alguém a mais, vai dar um bypass, vai entrar na justiça contra ele. Então o cara não cresce, né? É verdade. Ele vai ficar refém dele mesmo. E é muito interessante que até pouco tempo atrás, a gente, quando começava um trabalho com uma nova representada, a gente ia fazer lá o trabalho de entender como é que faz. A gente o pessoal chegava a perguntar para a gente, onde que eu deixo o recado na hora que precisar falar com vocês na tua casa? Eu falava, mas como assim na minha casa, né? Eu falei, eu tenho escritório, né? Eu tenho uma equipe, né? Não é em casa. Porque a maioria, né, dos representantes não tem esse mindset, né? Eles são um negócio, Eles né? são um negócio. A grande maioria ainda. E se você dar um conselho para a pessoa, como eu venço a barreira de parar de ser o meu negócio e criar um negócio de verdade? Como foi para você esse processo? Esse processo você ter o entendimento de que se não for assim, você não vai crescer. Uhum. Tá? Você tem que ter bem claro esse entendimento, né? Eu tinha bem claro isso. Eu não poderia ficar fazendo a mesma coisa que meu pai fez. Eu era uma testemunha viva da vida dele, né? Ele era um baita de um vendedor, mas ele era limitado porque ele não tinha esse mindset, nem de colocar, na época chamava-se de preposto, né? Uhum. Meu pai tinha essa mesma cabeça, não vou pôr preposto, né? Ele teve 1 ou 2 prepostos na vida dele, mas assim, uma coisa bem, bem amadora, né? Então eu falei, não, eu não quero isso, né? Foi bom porque, como eu te falei, né? Eu tive vários exemplos, né, ao meu redor, eu falei, eu não quero isso, né? E bem, desde o início eu sabia, eu fiquei ainda alguns meses num esquema muito amador em casa, ficava de pijamão até meio-dia, isso daí me envergonhava. Eu falei, não foi para isso que eu saí, para montar uma empresa, para ficar no mesmo esquema do seu Fernandes, né? Ou até pior, né? Em casa lá de pijama, né? E aí eu falei, não, chega. Botei meu escritório, mas aquela história, você tem que ter pé no chão, né? Pequenininho, sem vergonha nenhuma, uma salinha de 20 metros quadrados. Contratei uma primeira pessoa, tive que treinar, achei que aquela história, né? Quando a gente vai empreender, o empreendedor acha que tudo cai do céu para ele, né? Pronto, né? Não é pronto. Tive que treinar essa pessoa durante um bom tempo, porque ela não tinha mínima condição de atender um cliente. Falei, meu Deus, vou perder tudo que eu tenho aqui, né? Tive que ficar com ela lá, aí perdi tempo de ir para o campo. Mas assim, o Jussiel, sempre acreditei, eu sabia que eu tinha que ter um time, cara. Né? Porque eu acho que ninguém faz... É muito interessante, né? Que as pessoas falam, ninguém faz nada sozinho. Eu já tinha, não estou querendo aqui, né? Mas eu já tinha isso comigo desde lá de 1990, que ninguém faz nada sozinho, né? Falei, poxa, eu não vou conseguir fazer, eu tenho um limite, né? A gente é humano, né? Chega num passo que você não consegue mais daí. Então eu sabia que eu tinha que ter um time e trazer gente, né, boa, né? Não vou dizer agora que o pessoal fala, nossa, tem que ter gente melhor do que você, né? Mas eu sabia que eu tinha que trazer gente boa para poder realmente fazer com que as coisas acontecessem, né? E foi assim que realmente a F. Ortiz, a história da F. Ortiz, o sonho pode ter sido meu nos primeiros meses, mas hoje esse sonho ele é um sonho compartilhado com né? um monte não, né? Nós somos em 16 pessoas, né? Mas com essas pessoas, e assim, bacana que a gente pode dizer que pessoas que têm uma alta performance, né? Porque o faturamento hoje nosso é um faturamento alto, né? Mas feito com poucas pessoas, né? E essas pessoas continuam com a mesma gana de lá de trás, de querer sempre chegar no limite e ultrapassar esse limite. Esse é que é o bacana lá da F. Ortiz. O clima que a gente tem lá dentro é exatamente esse, de que não tem limite, né? Eu acho que a pessoa tem que ter isso dentro de você, né? Porque eu tenho um vídeo do Senna que ele fala, né? Quando você chega no limite, você vê que você pode ir um pouquinho mais do limite. E foi assim com a gente, né? A gente tinha um sonho de chegar em R$1 milhão de faturamento. Será que isso vai dar, né? No mês, né? Quando a gente chegou, poxa, alcançamos, né? O nosso sonho. Só que daí, você não pode cair na zona de conforto, de achar que aquilo ali era o ponto máximo, né? Daí a gente viu que dava para chegar em 1.200. Depois você chegou em 200, dava para chegar em 1,5. O 1,5 dá para chegar em 1.700. Daí veio assim, né? Foi indo.
E aí que eu falo que é a grande mágica, né? Você falar assim, poxa vida, né? Como é que a gente consegue? O ser humano é muito louco, a gente não aproveita, né? Acho que nem 10% do que a gente é capaz, porque tudo isso foi através realmente de esforço e de cabeça funcionando, né? E a gente foi adquirindo, foi quebrando o limite, né? E é muito bacana, e você não deixar... O interessante é que lá a gente comemora até, o Jussiel, se você está comprando, você é meu cliente, está comprando 10 mil reais comigo por mês, você passou um pedido de 20 mil, a gente comemora. Olha aí. Porque é uma vitória, né? E eu acho que esse ambiente tem que estar, né? Você tem que estar com esse, vamos dizer aqui, com o tesão de continuar fazendo com que aquilo ali cresça, né? Com E certeza. você não pode cair na mesmice, né? Porque eu acho que o grande perigo que eu vejo é que a pessoa chega num patamar ali, ela fala, aqui tá bom, né? Lá na Effortiz a gente quer sempre passar, né? A gente sonhava em chegar, né? E a gente chegou em volumes que a gente não imaginava. Não vou ser, né, hipócrita de falar, não, eu sabia que eu ia chegar nesse volume. Não sabia. Eu fiquei sabendo que era possível, porque você vai chegando, você fala, não, dá para fazer, né? E a gente foi indo e foi fazendo. E essa é a meta lá no escritório. A gente não pode desistir. A gente sempre sabe que dá para chegar um pouquinho mais.